Nós consagramos o nosso louvor a Ti, ó Pai. E queremos, Senhor amado, que Ele suba, tenha subido como cheiro suave das Tuas narinas, ó Pai. Tenha alcançado os céus, ó Pai. E que em resposta o Senhor venha ministrando os nossos corações. Porque esse louvor diz que nós somos curados pelo sangue, salvos pelo sangue, comprados pelo sangue, libertos pelo sangue. Então, Senhor amado, não há outra forma de sermos abençoados ou de sermos salvos, Pai. Não há na terra, não há no céu, não há abaixo da terra, Pai. Não há nas águas do mar, não há nas águas do rio, Pai, um Deus semelhante a Ti, Pai. Que possa nos salvar, que possa curar a nossa alma, que possa, Senhor amado, perdoar o nosso passado, ó Deus, independente das circunstâncias, independente dos ocorridos, ó Pai. Sobre cada um de nós, Tu és o Deus que nos perdoa, e o Senhor nos aceita como nós chegamos, porque nós chegamos, Senhor amado, repletos de pecados, Pai. E a Tua palavra nos diz que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado, nos limpa de todo o pecado. E limpos, ó Pai amado, passamos a viver uma nova vida, recebemos vestes brancas para o batismo, descemos as águas do batismo, Pai, e quando saímos novas criaturas na Tua presença. Muitos de nós, Senhor, batizados com o Teu Santo Espírito, falando novas línguas, recebendo cânticos nos nossos lábios, para adorarmos a Ti, ó Deus, para vivermos uma nova vida na Tua presença. E o nosso passado fica, Senhor amado, para antes do batismo, porque depois do batismo o Senhor ministra os nossos corações, e o Senhor diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. O Senhor nos dá uma nova oportunidade de vivermos, ó Pai, como essa que nós estamos vivendo neste dia, Pai. Senhor amado, dia 6 de agosto de 2023, a oportunidade que nós temos de Te adorar, ó Pai, independente das circunstâncias, independente da quantidade de pessoas, nós estamos aqui para Te adorar. Fomos lavados e remidos no Teu sangue para cumprir com o mandamento Teu, ó Pai, para estarmos diante de Ti. Então que o Teu nome sobre nós seja sempre poderosamente glorificado. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Permita-nos, ó Deus, falarmos da Tua palavra. Ministrarmos conforme a Tua vontade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 3. Aleluia. Mateus, no seu capítulo 3. Que Deus abençoe. Cumprimento a todos que estão presentes com a paz do Senhor. Com os que estão ausentes também, cumprimento com a paz do Senhor. Com aqueles que ouvirão também esta mensagem, cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre as vossas vidas de uma forma toda especial, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Quero estar lendo essa palavra porque o Senhor ministrou algo no meu coração esses dias, conversando com a pastora em casa. Que em casa ela é minha pastora e a minha esposa também, né? Minha conselheira, a pessoa com quem eu dialogo dia após dia, tomamos café. Nosso café é bem demorado, né? A gente come rápido e conversa muito. Então Deus ministra bastante os nossos corações e isso tem sido muito bom para nós. E numa desses diálogos, o Senhor ministrou no meu coração algo muito importante a respeito de tudo aquilo que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? A respeito de tudo aquilo que nós temos para viver e como Deus tem trabalhado nas nossas vidas e o que foi que Ele fez. Observa bem uma situação: alguém cai de cama, fica enfermo e muitas vezes ele fica impossibilitado de fazer as suas necessidades e ele fica nas mãos de outras pessoas. A palavra de Deus diz no livro de Salmos que Deus afofa a cama daquele que está enfermo.
Ou seja, ele deixa ela confortável em meio a uma situação muito difícil. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é a nudez. Quando Deus tira toda a roupa e deixa a pessoa nua na frente de todo mundo. Então tem coisas que acontecem nas nossas vidas, nas nossas famílias, porque Deus ele vai desnudando, ele vai tirando as escamas dos olhos, ele vai nos mostrando, vai mostrando para todo mundo quem nós somos realmente. E não adianta essas vestes, não adianta você vestir, colocar um paletó, não adianta você colocar uma gravata, uma camisa bonita, um terno bonito, uma coisa bem alinhada, não adianta nada disso quando Deus decide tirar a sua roupa e deixar você à mostra, para que todos vejam e que todos saibam quem é você, do que você é feito, qual é o seu caráter. E Deus tem feito muito isso ao longo dos tempos. Ele está tirando as roupas das pessoas e está deixando elas como elas vieram ao mundo, para que ela mostre ali, fica somente o caráter. E há pessoas que quando chegam neste momento, elas não conseguem mudar, ou não conseguem aceitar o que está acontecendo com ela. Deus, ele fez algo tão tremendo nesses 3 anos que passaram, de 2020 para cá, que todas as coisas que estavam escondidas, ocultas, Ele trouxe todas elas às claras. Hoje nós sabemos quem é quem no governo, hoje nós sabemos quem é quem na família, hoje nós sabemos quem é quem para todo lado. Nós sabemos quem foi sensível e quem continua insensível, quem amou e quem continua não amando, quem foi mal e quem continua sendo mal. Deus ele mostrou tudo isso, e nós que passamos por esse processo, nós precisamos entender o que Deus está ministrando nas nossas vidas. Na quarta-feira foi repetitivo em dizer que nós é que fazemos a diferença. É a nossa vida, é o nosso jeito, nós é que fazemos a diferença. Por exemplo, ao longo de muitos anos, nós falamos sobre o evangelizar dos maridos, o evangelizar das esposas, o evangelizar dos filhos, o porquê que os filhos não estão junto com os pais na igreja, porquê que essas coisas acontecem. Muita coisa aconteceu, e uma das coisas que acontece é que nós queremos moldar as pessoas à nossa maneira, e muitas vezes Deus quer moldar o nosso coração para servirmos a Ele e mostrarmos a diferença. Nós acabamos de louvar um louvor que fala pelo sangue, mas ali ele diz assim: eu faço um compromisso com Deus de servir a Ele e ser como Ele. E quando nós olhamos para dentro da nossa família, a gente não consegue transmitir o que Jesus transmitiu para a gente. Por exemplo, você recebeu o amor de Cristo, você dá o amor de Cristo? Você recebeu o alimento de Cristo, você dá o alimento de Cristo? O que nós recebemos do Senhor, nós estamos entregando, nós estamos transmitindo. Aí as mulheres dizem assim: meu marido não vai para a igreja porque ele é duro de coração. Não, se houver um compromisso da esposa com Cristo, Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai convencer. É Ele quem vai convencer. O que nós vivemos aqui como Jeová Nissi, como igreja, é o significado disso, daquilo que você tem a capacidade de produzir, de reproduzir dentro da sua família, aquilo que você é dentro da igreja, aquilo que você recebeu de Cristo. Então nós precisamos entender isso na nossa vida, que o Senhor nos chamou para representarmos o seu reino. Agora eu quero dizer uma coisa, que vai ficar todo mundo sabendo hoje. Você sabe por que eu só estou colocando um louvor que tem o nome de Jesus? Porque o diabo odeia que fala de Jesus.
Ele odeia que se fale de Jesus. E ao longo dos lugares por onde você vai, igrejas, eles retiram o nome de Jesus para tratar do ego humano. Então que a igreja volte ao princípio de tudo. Eu quero voltar ao princípio de tudo. Eu quero voltar como era antes. Eu quero adorar a Jesus em espírito e em verdade. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero ouvir Ele ministrar no meu coração. Eu quero ouvir a sua voz. Está muita gente tratando de muito ego. Muito pastor sendo massagista de ego. Porque se você não estiver na igreja, coitadinho de você. Não, coitadinho mesmo, porque você vai ter que ter um encontro com Cristo. Glória a Deus. Porque nós tivemos um encontro com Cristo. Às vezes a pastora, esses dias ela estava falando, quer dizer então que Deus fez um risquinho no chão e fez você passar por baixo. Ela estava brincando comigo. Mas você sabe o quanto doeu isso? Agora hoje, as pessoas, os novos crentes querem mamadeira. Tem mamadeira das 9, tem mamadeira das 11, a mamadeira das 15, a mamadeira das 18, das 19, das 21. É só mamadeira, é só leitinho. O apóstolo Paulo diz que é para tratar um alimento sólido, um alimento de verdade, para que aquela pessoa cresça no Senhor Jesus Cristo e não saiba que a dor não vai ser pouca, vai ser muita. E aí vem a pergunta que eu quero fazer para toda a igreja do Brasil e do mundo, já que vai ser gravado, vai para o YouTube. Você tem coragem de encarar um paredão de fuzilamento e alguém perguntando para você, ou você nega Jesus ou eu te mato? Tem disposição para isso? Acha que essa geração que está aí agora, fazendo um monte de coisa, vai encarar o paredão de fuzilamento por amor a Cristo? Não vai. Não vai. Acha que a geração que existe hoje, ela vai encarar a cabeça na bandeja? Não vai. Vai encarar uma prisão como o apóstolo Paulo encarou ao longo de todo o seu ministério? Não vai. Vai encarar uma ilha de Patmos, onde ele teve as maiores revelações do apóstolo João? Não vai. Por quê? Porque é uma geração acomodada. Uma geração que não se importa com nada. Uma geração de videogame. Onde homens de 40, 50 anos estão no videogame. No videogame. Aonde pastores levam tablet e já não levam mais a Bíblia. Aonde a inteligência artificial é que vai dar ideia para ele do versículo a ser lido. Eu gosto de pregar aqui, depois a inteligência artificial fica mandando tudo no meu celular. Tudo que eu falei, ela fica mandando aqui. Mas ela manda depois do que eu falei. Ela não fica me dando ideia. Então tem muita gente, tem muita coisa, e o Brasil está se deixando levar para isso. Eu ouvi um vídeo de um pastor de 2012, onde ele disse assim, o Senhor usando a sua vida, um senhor de idade, cabelos brancos, dizendo assim que no ano de 2023, que aquele ali, 2010, 2012, o Brasil tinha 10 anos para se curvar diante de Deus. 10 anos. Porque senão o Brasil perderia a sua liberdade. A liberdade de adorar a Deus. A liberdade de você poder falar o que você quer. A liberdade há 10 anos atrás. E o que nós estamos vendo e vivendo no dia de hoje? Nós estamos a caminho disso. E os mesmos que adotaram, vamos lá, o G12, o G10, o G5, você pode ver, a humanidade, o sistema governamental tem o G20, que são os 20 países mais desenvolvidos do mundo, depois abaixa para G12, depois abaixa para G13, depois abaixa para G10, G7, depois chegam os mais ricos do mundo, os mais importantes do mundo. É tudo isso aí, aí o povo quer trazer tudo isso para dentro da igreja.
É festa junina dentro da igreja. É adoração a demônios dentro da igreja. Tudo está se corrompendo dentro da igreja. E as pessoas não se dão conta do que elas estão fazendo, porque afinal de contas, se eu fizer exatamente o que Deus quer, eu fico com a igreja vazia. Então eu fico com a igreja vazia, mas eu vou falar tudo que Deus mandou eu falar. Nós estamos aqui em 3, mas eu vou falar tudo que Deus quer que eu fale. Não estou aqui para agradar ninguém. Não estava aqui em 2019 para agradar ninguém, em 2018 para agradar ninguém. Foi exatamente por isso que foi todo mundo embora. E eu continuo aqui para agradar a Deus. E nós fomos levantados para isso. Para adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Agora vamos ler. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está próximo a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali ele estava falando da chegada do Messias. Só que o Messias já estava entre eles. Ele não estava para, vai aparecer numa luz, não, ele já estava. Nesses momentos aqui, já fazia 30 anos, o Senhor já seria batizado. Então o Messias já estava entre eles. Mas ele estava pregando aonde? Quantas pessoas tem no deserto? Nós estamos como uma voz no deserto, falando para todo canto que Jesus salva, cura, liberta, que é pelo sangue. Eu falo Jesus, nós estamos aqui falando isso, como se estivéssemos no deserto. E dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está chegando, meu. Verso 3 diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que significa isso? Significa que ele veio anunciando na frente aquele que estava vindo após ele. Eu estou fazendo uma obra aqui. Olha, ninguém está dando atenção para aquilo que eu estou falando, mas ele estava no deserto se alimentando de gafanhoto e mel. Ele estava com vestes, vamos dizer assim, as vestes da época. Ele andava no deserto, ele vivia no deserto e pregava no deserto. Quem é que ouvia esse homem, meu Deus? Se fosse para pregar nos dias de hoje, quem hoje tem disposição para ir pregar no deserto? Esses dias eu vi um vídeo de 12, 13 países que a Bíblia é proibida, mas eu não vejo nenhum missionário fazendo viagem indo para lá para pregar. Porque eu vou aonde me dão liberdade para fazer. Porque eu não quero confronto. Eu não quero confronto entre as nações. Eu não quero confronto para aquilo que eu estou fazendo. Eu não quero confronto na família. Então eu não quero confronto. E porque eu não quero confronto, então eu não vou falar com nada, com ninguém sobre Jesus mais. Porque se eu falar, olha o que a pessoa vai dizer que eu sou. Sou crente em Jesus Cristo. Não sou evangélico, eu sou crente mesmo, crente raiz. Não sou crente Nutella não. Se é para falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Se é para viver em Jesus, vamos viver em Jesus. É esperar em Deus, é para esperar em Deus. Se é para falar no nome de Jesus, onde nós vamos falar. João Batista pregando no deserto, e ele dizia para quem? Agora, quem foi o primeiro que ouviu um homem que estava no deserto pregando? Para espalhar essa notícia. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, naquela época não tinha Telegram, não tinha telegrama, não tinha carta, não tinha nada disso. Quem foi o primeiro a ouvir João Batista? Esse foi lá e transmitiu, tem um homem pregando novidade lá no deserto. Então pessoas andavam no deserto para ir ouvir ele falar.
As pessoas hoje não querem saber, a igreja está tão perto, mas elas não querem. Chega lá na África, pessoas, irmãos em Cristo que estão morrendo por causa do Evangelho lá na África. Eles andam 12 quilômetros para participar do culto. Andam 12 quilômetros para participar do culto. E o povo acha. Eu vi uma foto ontem de alguém que postou assim: quando o africano, o pessoal da África fala vamos para a praia, e ela deitada no riozinho, mata do lado, mata do outro, um riozinho com tanto assim de água. Ele fala, é dessa praia que ele está falando. E a gente aqui, o crente, quando fala vou para a praia, aonde que é a praia dele? Aí depois deita, senta lá na cadeira, deita na esteira lá tomando sol e fala, sou crente. E Deus então, Ele quer que a gente sofra? Não, Ele não quer que a gente sofra, mas nós assumimos um compromisso com Deus. Eu assumi um compromisso. Quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei tudo que vinha através dele. Então vai vir a perseguição por causa do nome dele. Vou repetir isso de novo. Falei isso na quarta-feira, vou repetir hoje. Nós vamos ser perseguidos por causa do nome dele. Experimenta chegar nos lugares e não fala nada para ver o tratamento que eles te dão em meia hora que você estiver lá dentro. E depois fala que você é crente. Só para ver o que eles vão falar para você. Você é bem-vindo até o dia que eles sabem que você é crente. É em Jesus Cristo. A partir do momento que você transmite isso, você já é deixado de lado. Por amor a Ele. Então nós precisamos entender isso. Que nós vamos levar o nome de Jesus para onde nós formos. E João Batista, ele foi comissionado. Imagine você se ele não tivesse cumprido com o seu chamado. Que prazer o homem tem de pregar no deserto. Vamos analisar isso, pregar no deserto, gente. Aí a gente ouve uma história, eu acredito que seja uma história de um homem que Deus falou para que ele fosse na mata. No meio da mata, só com árvores. E ele gritava no meio da mata, o Senhor falou, vai andando. E ele entrou na mata, vai andando. E ele entrou na mata, e ele, Deus dizendo para ele, vai entrando. E ele foi entrando. Chega um ponto, Deus fala, agora você para aqui. E ele olha assim, só árvore, não tinha mais nada, só árvore. Aí o Senhor disse para ele, assim, agora começa a gritar, Jesus te ama. E ele começou a gritar, Jesus te ama. Jesus te ama. E o Senhor falou para ele, mais alto. Jesus te ama. Mais alto. Jesus te ama, mas Jesus te ama. E ele ficou ali gritando, chamando e falando, Jesus te ama, Jesus te ama. De repente um homem sai de trás da árvore chorando. E aceita Cristo, vai na direção daquele homem no meio da mata e aceita Jesus. Agora quem é que ouve hoje Jesus dizendo assim, vai no meio da mata e grita, Jesus te ama? Nós vamos dizer, está doido, eu fiquei doido. Ninguém vai fazer isso. Porque hoje quem é que consegue viver meia hora sem o celular? Chega na igreja e fala assim, desliga o celular. Sabe o que o diabo fez? Ele deu a estratégia do aplicativo de Bíblia. Porque assim você não desliga o celular. E aí as pessoas ficam no celular. E o pastor está lá lendo a Bíblia no celular. E aí ele está lendo aqui, mas você acha que as pessoas estão lendo a Bíblia no celular? Aí não se desliga mais o celular. Então eu não quero mais nada. Então, olha, para a gente chamar a atenção de Deus, nós vamos precisar fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. E uma delas seria, deixa o celular só gravando o que você está falando.
Mas vamos para a Bíblia raiz mesmo, com capa, com folhas, porque imagine você, como eu sempre falo, esta Bíblia fechada, ela é uma pessoa, e quando você abre, essa pessoa fala com você, e como que você vai carregar essa pessoa dentro do celular? Qual é a companhia? Como é que funciona isso? Não funciona. Alguém disse para mim no passado recente: pastor, você é contra a Bíblia no celular? É por causa dessas circunstâncias que eu sou contra. Eu tenho a Bíblia no celular, mas não substitui essa daqui. Porque você imagina só, deu pau no celular, a Bíblia está lá dentro, você não tem mais essa, e aí? Como é que fica? Existem vários projetos para tirar a Bíblia de circulação, tá vendo? Nesse governo. E aí a gente vai e coloca tudo, toda a nossa vida está exposta dentro do celular. A gente tem carteira para carregar documento? Não, tudo digital. A gente vai colocando tudo no digital, tudo no digital, tudo no digital. Aí quando você olha a televisão já não é mais digital. Como é que é a televisão agora? Hã? Antigamente falavam que era digital por causa da antena, daquele aparelho, tudo. Agora é uma outra coisa. Tudo está mudando, mas a gente está querendo. Então o inimigo está trabalhando de uma forma aonde ele possa lá na frente tirar o que é o principal. Porque o problema, como disse a pastora que ouviu o vídeo ela falando esse dia, o problema não é o que você está falando, é de quem você está falando. Esse daqui é o problema. Então, o fato da gente falar o nome de Jesus, isso incomoda. Eu queria tanto fazer uma camiseta com o nome de Jesus. Eu tive no passado, lá atrás, bem atrás, tinha uma camiseta escrita Jesus. Eu queria fazer uma camiseta escrita Jesus, assim, preta com Jesus bem dourado. Só que é muito difícil para fazer camiseta. Não, preta, né? Porque branca a gente consegue fazer, mas preta. Porque eu quero colocar assim, acho que eu vou usar uma semana inteira, só aquela camiseta. Já que provoca, já que você tem raiva, então, ó, quero mostrar para você que eu carrego no meu peito. É a mesma coisa a camiseta da igreja, carregar no peito. Eu não coloco porque não serve, senão eu colocava, porque não serve. Aí eu quero carregar Jesus no peito, para que todo mundo saiba que eu sou servo de Deus. Por isso eu pego a Bíblia. No começo da minha conversão, há 30 anos atrás, meu pai perguntou para mim quando eu fui para a igreja, ele disse assim: você não vai levar a Bíblia? Eu falei: não, guardando na mente. Nada disso, era vergonha de carregar a Bíblia. Então hoje é cômodo para os que têm vergonha de carregar a Bíblia, falar que está no celular. Porque ele tem vergonha de Cristo. Ele tem vergonha. Olha, assiste essa novela Jesus, assiste a novela Reis, assiste isso daí, assiste o que é bom, que vai edificar a sua vida. Olha lá os homens, o quanto o diabo fustigava no ouvido daqueles meninos que seguiam Cristo, para falar assim: olha, ele está fazendo isso daí porque ele quer levar vocês à morte. Ora, ele já morreu por mim e por você. Que maior prejuízo ele já teve. Ele já morreu por nós. Agora nós que aceitamos a Ele, porque nós queremos viver uma nova vida lá na glória com quem? Com Ele. Ora, aceitar o seu sacrifício e viver segundo a sua vontade. Então João Batista, ele veio primeiro. Após, olha que coisa interessante, ele foi o primeiro a falar do reino de Deus depois do livro de Malaquias.
400 anos se passaram. Essa página em branco que você vê entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus representa 400 anos que Deus não falou. Os livros apócrifos que existem, eles servem para a história, como muitos livros de história existem, mas eles não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então você vê que durante esses 4 anos Deus não se manifestou ao homem. Ele veio se manifestar através de João Batista. Então veja o peso da responsabilidade desse homem que trazia sobre ele a história dos profetas, dos reis do passado, daqueles que anunciaram o Senhor no passado. Ele trazia todo o peso da responsabilidade de trazer o renovo. Olha que coisa tremenda. Eu sou responsável por trazer o renovo. Olha que coisa tremenda. Eu sou responsável por trazer o avivamento. Eu sou responsável por anunciar a Jesus que virá. Eu sou responsável por anunciar aquele que tem poder de cura, de libertação, de transformação. Estava sobre os seus ombros esta responsabilidade. No meio de uma sociedade totalmente corrompida, no meio de pessoas que estavam em pecado, faziam tudo aquilo que desagradava a Deus. E olha que coisa interessante, ele não tinha a Bíblia, mas ele tinha Deus. A exemplo dos profetas, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Oséias, exemplo desses profetas, que eles não tinham uma Bíblia, mas eles escreveram a Bíblia, eles participaram ativamente do que Deus escreveu na sua palavra. E João Batista ele vem para trazer de volta o reino de Deus a uma sociedade corrompida. Então ele tinha que ir para o deserto. Para que no deserto? Porque foi no deserto 40 dias e 40 noites que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. E o deserto, ele nos traz mais proximidade a Deus. Nos deixa mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus. E quanto mais íntimo de Deus, mais revelação de Deus nós temos. E o nome dele continua a ser glorificado. E ali nós temos a intimidade, uma forma onde Deus vai ministrar os nossos corações. E vai dizer, agora você vai para as nações e diga isso para eles. Foi isso que Deus fez com Moisés. Chamou a atenção dele para aquela chama ardente, e ele se aproxima. O Senhor disse para ele, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Ele tirando, ele se aproximou mais de Deus. Ou seja, quanto mais nós nos arrependemos dos nossos pecados, mais próximos de Deus nós ficamos. Aleluia. João Batista trouxe sobre ele de volta o reino de Deus. Mas ele vem anunciando, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou ele disse assim, prepara a passagem, prepara o caminho por onde o Senhor vai vir, anuncia aí que o Senhor está voltando, porque ele está vindo. Quando nós estamos falando, Jesus Cristo está voltando, eu quero te avisar, ele já está vindo. Não significa que ele não vem, significa que ele já está vindo, ele já está às portas. Nós aqui não estamos prestando atenção. Voltando ao celular, voltando à televisão, voltando a tudo, eles querem que você fique focado na telinha, que é para você esquecer da Bíblia. Esquecendo da Bíblia, você se esquece de que Jesus já está vindo. E se Jesus vier e você só estiver na telinha, você vai ficar na telinha e o outro vai subir. O Senhor Jesus disse que um vai estar no campo, o outro vai estar em casa, um vai ser levado e o outro vai ficar. 2 vão estar na mesma cama, um sobe e o outro fica. Quando nós falamos Jesus está voltando, quer dizer, Jesus já está vindo. Ele já está aí nas portas. A trombeta já soou lá no céu. Ele já está vindo para arrebatar a sua igreja. E nós subiremos com ele, aleluia.
E quando ele fala endireitar as suas veredas, significa um conserto. Conserta o que está fazendo de errado. Porque aquele que vem depois de mim é maior do que eu, aleluia. É maior do que eu. Ou seja, ele é a autoridade. Ele é o chefe. Ele é que manda e desmanda. Ele é que tem o poder de mandar chuva e deixar seca. Ele é que tem o controle da sociedade na mão humana, na vida humana, nas suas mãos. Ele que tem o controle dos céus, da terra, do que está embaixo da terra. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Ou seja, aquele que vem após mim é muito maior do que eu. Aleluia. Ele só dizia: se arrependemos, endireitai, se conserta, porque Jesus Cristo, Ele está voltando e está requerendo da sua noiva. Está requerendo da sua noiva, da sua igreja, um conserto. 2020, falei sobre isso. 2020, 15 de março de 2020, que Deus estava requerendo um conserto. E hoje nós falamos a mesma coisa. Deus está requerendo um conserto. Depois ele diz mais: e esse João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Alguém aqui sabe que gosto tem gafanhoto? Por que come com mel? Não dá um gosto? Vai ajudar, mas ele deve ter proteína. Deve ser rico em proteína. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, ou seja, todas as cidades iam ter com ele, e ele ficou no local ali. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A igreja foi levantada para isso, gente. Para que as pessoas se convertam, confessem os seus pecados, sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja não é clube. Eu vou fazer aqui eu vou montar um shopping dentro da igreja, que é para a pessoa não ir no shopping lá fora. Ela vai da igreja e vai lá fora também, não muda. A igreja precisa ser igreja. As pessoas não continuam fazendo errado porque não se converteram de verdade. Essa que é a grande verdade. Se o esposo não vai para a igreja, é por causa da esposa. Se o filho não vai para a igreja, é por causa dos pais. Não adianta a gente ficar acobertando, sabe? Cobrindo. Não, ele é o responsável. Não, a culpa é da esposa, a culpa é do esposo, a culpa é dos pais, a culpa é dos filhos, a culpa é de quem errou, cara. Eu tenho que segurar, senão. A gente quer ficar só, não, vamos fazer um shopping dentro da igreja, vamos colocar um ringue, lutar MMA para atrair o jovem, aí se espanca tudo, quebra o nariz um do outro. Que isso vai edificar, gente? Mas não, as pessoas querem transformar a igreja no mundo, mas se esforce para não transformar o mundo em igreja. Faz uma força tremenda, que é, se você for num lugar assim, por exemplo, por que o Gustavo Lima não me chama para orar antes do show dele? Porque se a gente orar, vai estragar tudo que ele está fazendo. Não é verdade? Ou eu estou errado? Porque eles não querem que tenha alguém que vá falar que eles estão errados. Algumas pessoas gostaram do que João Batista falou, aceitaram o batismo, desceram as águas, mas outras se recusaram. E essas que se recusaram, procuraram a sua morte. Ora, ele chegava para um homem, para uma mulher, que estava lá com seu marido, e ele sabe, pela revelação de Deus, que aquela mulher está traindo o marido dele com o irmão dele, e ele chega e fala, a pessoa quer isso.
A pessoa quer que o outro vai lá e fica falando. Por que muita gente não se aproxima muito de profeta? Sabe por quê? Porque o profeta vai revelar o que ela está fazendo de errado. Então eu não quero. Pastora Simone, quando ela esteve aqui, teve um domingo que ela chegou de surpresa. Quando eu vi ela, eu falei, meu Deus, olha que bênção, que honra. Mas eu perguntei para ela, é de paz a sua vida? Porque o profeta, quando chega, ele vem para trazer algo para nós. E ela trouxe uma mensagem para nós, trazendo de volta à nossa memória o motivo pelo qual Deus escolheu a Jeová Nissi como igreja. E o Senhor naquele dia me fez recapitular tudo o que aconteceu naquela época. Ou seja, se era para nós pensarmos assim, olha, por que nós estamos... Não, Deus nos escolheu para esse propósito que nós estamos vivendo hoje. E se fosse assim, olha, se o pastor estivesse errado, Deus falaria através do profeta. E é muito bom quando eu digo assim, olha, não são muitos profetas que falam comigo. Por quê? Porque Deus fala comigo pessoalmente. A partir do momento que Deus não falar comigo pessoalmente, aí Ele precisa começar a usar intermediários. Porque eu não estou ouvindo mais o que Ele está falando. Então as pessoas não querem alguém do lado dela que fique falando que ela está errada. Elas não aceitam a verdade. Elas não aceitam que é por culpa delas que tudo está acontecendo. É a mesma coisa. O mundo hoje está do jeito que está por culpa de quem? Por culpa de Jesus? Mas é por culpa das pessoas que não aceitam Jesus. Porque se todo mundo fosse crente, imagina só, o mundo inteiro, 8 bilhões de pessoas que fossem servas de Deus. Você acha que teria assassinato? Não teria. Você acha que teria pedofilia? Não teria. Por quê? Porque Deus está no coração. Então, a partir do momento que Deus está no coração do ser humano, ele muda. Se está acontecendo todas essas coisas, porque Deus não está mais no coração humano. O local dele está vazio. E o que é mais triste de dizer é que tem muito crente que está com o coração vazio. Ou sepulcro caiado. Se tinha pessoas que aceitavam o batismo e a Cristo, o caminho, mas tinha pessoas que também não aceitavam. Como tem pessoas que aceitam quando a gente fala, como tem pessoas que também não aceitam. E essas que não aceitam, com certeza Deus depois mostra o caminho. Deus traz um processo sobre a sua vida e ela encontra o caminho, com certeza. Amém? Aleluia, Jesus. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, vinham ao batismo. Não vinham para ser batizados, vinham para o batismo. Esqueci de colocar os pés aqui. Eles vinham para o batismo, eles não vinham para ser batizados. Então eles vinham para observar quem era, o que ele falava, o que ele fazia, quem eram as pessoas que eram batizadas, para depois eles fazerem um relatório. Porque aquilo incomoda. Eu quero dizer para você nessa manhã, falar de Jesus incomoda as pessoas. Servir a Jesus incomoda as pessoas. Abrir igreja incomoda as pessoas. Você já viu alguém indo bater de frente com quem está no boteco? Ah, essas baladas de que tem de madrugada aí, você já viu alguém lá mandar ficar em silêncio? Já viu alguém reclamar? Agora começa a falar de Jesus para você ver. Começa a falar de Jesus, o povo fica tudo ouriçado. O povo fica tudo com raiva. Não, porque esses crentes fazem muito barulho. Mas não vê o barulho que faz. Esses crentes são esses crentes. Somos crentes sim, glória a Deus por isso. Os incomodados que se convertem.
Os incomodados que se convertem e chega aí junto com nós. Não é que passa a Macedônia, como é que o pastor Jairo falava? Passa a Macedônia e vem nos ajudar aqui. Passa e vem pregar Jesus junto com a gente. Vem falar do amor de Cristo junto com a gente. Se saduceus, fariseus estavam lá porque eles estavam ali para observar. E tem muito crente que vai para a igreja só para observar. Nós vivemos essa época onde dizia assim, o pastor Marco Feliciano está lá, o que acontecia? Ia todo mundo para lá, porque eu curioso. Pastor Silas Malafaia está lá no Alphaville, ia todo mundo para lá, para quê? Para ver Silas Malafaia. E crente pedindo autógrafo na Bíblia. É o fim da picada. É o fim, gente. E isso não é agora não, isso foi lá atrás. Agora, um silêncio. Porque ninguém mais quer fala de Jesus, não. Ó, a gente vai começar a fazer o sinal. Os discípulos, depois da morte de Jesus, por causa da perseguição, vinha e fazia um sinal assim, ó. Outro que fosse crente, estivesse aceitado a Cristo, ele tinha que vir e completar o desenho do peixe. Enquanto alguém não viesse aqui, porque eles falam, nós somos os iguais, nós temos que nos conversar entre nós, porque se eu manifestar a minha fé, eu serei morto. Então, hoje em dia, tem muitas das coisas que estão acontecendo que as pessoas têm medo de se manifestar, ser crente. E eu não estou falando de marcha para Jesus, você está vendo, vai ter marcha para Exu. A parada, não sei das quantas, antes era só parada inglesa, que é um bairro lá em São Paulo. Agora tem parada para todo jeito. Quem quiser, para onde você quiser. Cada um para onde quiser, meu Deus do céu. Eu sou servo de Deus. E não adianta, por exemplo, o Tiago, ele foi pela primeira vez na marcha. E lá na marcha, roubaram o celular dele. Na marcha para Jesus, roubaram o celular dele. E é interessante, porque as pessoas falam assim, não, porque você não se cuidou. Não, nós estamos indo para a marcha para Jesus, gente. Quem é que vai esperar ser assaltado na marcha? Então tem gente que vai ali, como esses saduceus, os fariseus, tem gente que vai realmente para adorar a Deus, mas tem gente que vai para roubar. Tem gente que aproveita a oportunidade para isso. Você reúne a sua família e você faz uma festa. Você convida as pessoas que você quer que estejam. Quantas festas você fez que teve intruso? O mais conhecido bicão, que ia sem convite. E no final da festa fazia o quê? Estragava a festa. Então a gente precisa entender, Jesus ele foi lá e comissionou 11. Um se ofereceu. Quem é o que se ofereceu? Quem foi o que se ofereceu? 11 Jesus escolheu, um se ofereceu. Judas. E Jesus sabia quem ele era. E olha o que foi que ele fez. Pedro, ele estava ao lado de Jesus. E Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o que foi que aconteceu? Antes do galo cantar, ele negou Jesus 3 vezes. O único apóstolo de Jesus que estava com ele, ali junto na crucificação, abraçando a mãe, era João. E diz o historiador que João era tão temperamental quanto Pedro. Mas só que ele tinha o seu coração diferente. Temperamento, consigo separar o meu temperamento com a minha emoção.
E eu consigo fazer o melhor de mim na hora da necessidade dos outros. Era ele quem estava ali abraçando a mãe de Jesus. E Jesus disse: mulher, mãe, esse é seu filho, filho, essa é sua mãe. Era o único que estava ali. Amém? Era o único. Então, para você analisar quem é que está junto com você, é necessário que Deus faça uma peneira, como Ele fez. Ele assopre as raízes das árvores, tire as folhas para mostrar as raízes, porque é ali que às vezes cai a chuva, aquelas folhas embaixo não permite que a água penetre na raiz. Então Deus faz o que? Ele limpa a eira, Ele limpa tudo, para que a chuva caia na terra e a árvore volte a florescer, e depois ela volte a dar frutos, e o nome do Senhor volte a ser glorificado. E João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha o que ele chama: raça de víboras, gente venenosa. Você acha que tem gente venenosa nos dias de hoje? Bando de gente venenoso, que consegue colocar um contra o outro. O Senhor fala assim no livro de Provérbios: há uma coisa que Deus detesta, e há 6 que Ele abomina. E uma delas é que irmão que leva contenda entre irmãos. Ou seja, Deus detesta esse tipo de coisa. Mas o crente, você imagina só, você já viu o crente fofoqueiro? Deus me guarde, o que eu estou falando? Já viu o crente fofoqueiro? Você já viu o crente fazendo rodinha para falar mal de crente? Que coisa ridícula e feia. Está feio o negócio, está feio. Está na hora de alguém parar assim no meio da rodinha e falar: gente, está ficando feio isso. Isso na igreja pequena, imagina na grande. Você viu a esposa do pastor? Ela está barrigudinha, ela precisa fazer uma academia. Ah, pelo amor de Deus, vai se converter, vai adorar a Deus, gente. Tudo que acontece na nossa vida. Agora você imagina só, você chega de mim, o pastor Misa, e olha assim e fala: nossa, pastor, você está gordo, hein? Fala: você queria que eu tivesse que jeito? Magro, doente, caindo pelas tabelas. Era assim que você queria me ver? Tem gente que é venenosa. Como um tempo atrás eu fiquei doente, alguém parou no portão e falou assim: e o moribundo, já sarou? Uma pessoa dessa eu não quero nem na beira da minha cama. Deus me guarde. A NEC cuide de mim lá, ela que se vire. Nada de chamar os venenosos para ficar perto de mim, não. Eu proíbo os venenosos. Senhor, se a minha esposa deixar, o Senhor corta eles no meio antes de chegar perto da cama. Pelo amor de Deus, você já pensou? Você tem alguém do seu lado e alguém, você está ali, sabe, pedindo a Deus a misericórdia, e alguém chegar e falar assim: morre desgraçado. Eu queria só ter força na mão, dar um murro, voar longe. Ah, pastor, mas não pode agredir. Não, mas são gente venenosa. Que Deus nos livre do povo venenoso. Que Deus livre a nossa família dos venenosos, que fica fustigando. É aquele que, como é que fala, meu Deus do céu? É aquele, a matriarca. Para mim, a matriarca é um problema sério, porque ela conduziu tudo aquele rebanho, produziu tudo aquilo ali, e depois ela senta como se fosse dona de tudo, e começa a mandar em tudo, e começa a criar tradições, e coloca um filho contra o outro, porque esta é a vontade dela. Que problema para a família isso. Ela é a matriarca. Matriarca, se ela fosse boa, seria boatriarca. Se é matriarca, já é um problema. Você vê a madrasta,
Já começa com o quê? Com má. Se fosse bom, seria boa drasta. Não é isso? Então tem coisas que a gente está vivendo, são pessoas que são venenosas, que estão no nosso meio e estão contaminando o rebanho. Você imagina um monte de ovelha, tudo reunido, e uma delas fica doente. Tem que fazer o quê? Tem que separar a doente das que estão sãs e deixar separado. Você vai ficar aqui separado até você se tratar, porque senão você vai transmitir essa doença para os outros. E aí eu vou perder todo o rebanho. E aí, se a gente analisar como está a igreja hoje, todo o rebanho, o que aconteceu? Contaminou todo o rebanho, porque tinha pessoas com problema, contamina todo o rebanho. E aí depois o pastor fica sem quê? Não tem mais lã, não tem mais azeite. Agora vamos ter que produzir tudo de novo, porque contaminou o rebanho, e a gente sabe exatamente por onde que começou. Só que se você fala alguma coisa, pronto, mas deu nisso. E hoje a gente lendo essa palavra, a gente começa a entender. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Aleluia! Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aleluia! Para a gente finalizar, Deus é quem vai fazer essa separação. Observa só o crente sólido, o crente trigo. O crente trigo, ele está firme no Senhor. E o crente palha, qualquer vento leva ele. Amém? Nós somos crente trigo ou palha? E sem falar do joio, né? Porque o joio tem a aparência de trigo, mas quando você esfrega ele, não tem nada dentro. Então que Deus venha esfregando mesmo o joio, para mostrar para todo mundo que não tem nada dentro. Que Deus venha limpando, como Ele fez esse tempo. Ele limpou a eira, Ele limpou em volta da árvore, a machada já estava posta. Vamos cortar essa árvore, mas Ele está dizendo o quê? A árvore simboliza Israel. Israel estava dando mau fruto, então estava na hora de destruir aquela nação, de acabar com aquela nação, e foi isso que aconteceu depois de João Batista. O Estado de Israel só voltou em 1948. Então a perseguição para a destruição do povo judeu, ela foi muito intensa. Foi muito intensa. Então o Senhor fala, estava pronto, agora produz diferente. Se você for buscar na ciência, quem foi que criou a internet foi o povo judeu. Então vamos começar a dar bons frutos, vamos começar a fazer coisa diferente. Os melhores maquinários que você vê de saúde, veio de Israel, foi criado lá em Israel, a inteligência está em Israel, o exército maior está em Israel e é um país pequeno, mas tudo de bom está vindo de lá. Produza coisas boas no meio de um povo ruim. Se você estiver no deserto, seja você a sombra no deserto, seja você o abrigo no deserto, seja você pronto para fazer algo especial para Deus. Amém?
Se nós falamos que amamos nosso irmão e amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, já não amamos mais a Deus. Então chegou a hora da igreja, de um modo geral, a gente olhar para aquilo que seja diferente. Posso falar com propriedade. Convivi com igreja grande, de mais de 1000 pessoas, e fui zelador dentro desta igreja. E foi o período como crente que eu mais sofri na minha vida. Nunca pensei em passar por tudo aquilo que eu passei, mas aprendi. Temos uma igreja que cabe 42 pessoas sentadas aqui dentro. Já tivemos muita gente aqui dentro, mas já sofremos também. O pastor pode ter errado, mas ele pode ter errado por ter feito e falado, mas não por ser omisso, por deixar as coisas acontecerem. Então que o Senhor olhe para nós, e dentro desta nova oportunidade que Ele nos dá, que nós façamos algo, porque é uma coisa assim, você vai e planta, vem alguém e rouba, o amalequita sempre leva vantagem. Então Deus, Ele, olha, se nós temos 42 pessoas, 1% de 42 dá quanto? 10% dá 4, 1% dá 0,4. Então se nós estivermos aqui, nós já estamos no lucro. Se você estiver aqui, eu já estou no lucro. Se a pastora Vilma, se a Vilma já está aqui, nós já estamos no lucro. Então, Senhor, que seja através de nós, que nós sejamos os Gideões do Senhor, para mudar a história da nossa igreja, da nossa nação. Ah, pastor, como que petulante, você nem sai daqui para canto nenhum. Tem muita coisa que a gente está fazendo aqui que está aparecendo até na televisão. A gente está numa campanha vestida de silício. Há 10 semanas, 11 semanas atrás, quem imaginava que ia passar isso na televisão? 2 Samuel 21:10. Ninguém. Mas Deus sabia. E é um lugar pequeno. Nem aparece na mídia. Nem tem muita gente. Mas tem coisas que estão saindo daqui. Então Deus está fazendo algo na nossa vida. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus. Como a irmã Vilma falou esses dias, é os sinais. Nós sabemos o que Deus está fazendo com a gente. Nós sabemos o que Deus está fazendo com a gente. Em todos os aspectos. Seja família, seja ministério, seja igreja, seja a área financeira da nossa vida. Nós sabemos o que Deus está fazendo com a gente. Nós sabemos. Porque Ele é bom. E o seu amor é eterno. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, eu te louvo, Senhor, por esta manhã diante de ti, Pai. Por esta rica palavra ao meu coração, Pai. E que quando esta semente for semeada, Pai, Senhor amado, que alcance corações. E o teu nome sobre cada vida seja poderosamente glorificado. Senhor amado, aquele que ouvir esta mensagem, Senhor amado, que ele seja tocado. Pai amado, que a sua família seja tocada. Pai amado, que ele consiga, Senhor amado, levar a sua família na presença de Cristo. Pai amado, que ele consiga levar a sua família diante de ti, ó Pai. Pai amado, para que o teu nome seja sobre esta família glorificado. Senhor amado, aquela mãe que chora por um filho drogado, aquela esposa que chora por um marido que bebe, Senhor amado, dá a eles força neste momento. Senhor amado, e os faça entender a tua palavra. Senhor amado, que esta palavra, Senhor, seja replicada, seja reverberada nesse país, nesta nação, Pai. E cada família que ouvir, Pai, cada pessoa que ouvir esta mensagem, Senhor amado, ela consiga impactar os seus próximos, ela consiga exalar o bom perfume de Cristo, ela consiga fazer o que Jesus faria em seu lugar, Pai. Oh Deus, para que o teu nome sobre a vida da sua igreja seja glorificado, e que sejamos nós a essência. E se o Senhor precisa de essência, Pai amado, a essência significa matéria-prima para a produção de um produto original, Pai. Que nós sejamos este produto original, Pai.
que nós sejamos a essência do Evangelho. Pai amado, como diz a tua palavra, para que se não apagasse a lâmpada de Israel, Davi não deveria mais ir à guerra, Pai, para que o teu Evangelho prossiga, para que essa semente produza. Senhor amado, derrama sobre nós, ó Deus, o teu poder, derrama sobre nós, ó Pai amado, a tua unção, derrama sobre nós a tua graça e sabedoria, para que o teu nome sobre este lugar e sobre esta nação seja glorificado. Põe por terra o valente, põe por terra o gigante, põe por terra as enfermidades, Pai. Queima, Senhor amado, o câncer, queima, Senhor amado, toda e qualquer enfermidade, seja ela no sangue, seja ela, Senhor amado, no corpo, vai alcançando, vai libertando dos vícios, vai tirando os vícios, ó Pai, vai trabalhando na vida dos jovens, ó Deus amado. Desperta, Senhor amado, nossos jovens diante da tua presença, para se voltar para ti, ó Pai, para se voltar para a tua presença. Toca, Senhor amado, nas nossas crianças, Pai amado, dá ordem aos teus anjos às nossas crianças, ó Pai, para guardá-los em todos os seus caminhos, ó Pai. Guia eles dentro da escola, Pai amado, aqueles que tiverem más intenções com as crianças, Pai amado, põe eles por terra, para que o teu nome seja glorificado. Toda investida contra a criança, toda investida contra o adolescente, toda investida contra o jovem, toda investida contra o homem e a mulher que te serve, Pai amado, que caia por terra neste momento. E a tua igreja, Senhor amado, que ora, a tua igreja que crê, Senhor amado, numa mão poderosa, crê num Deus todo-poderoso, crê que o Senhor pode fazer grandes coisas no nosso meio, Pai. Nós cremos dessa forma. Abençoa, Senhor amado, aqueles que trabalham, oh Pai amado, que sejam dignos do seu salário, que sejam abençoados em tudo aquilo que eles fazem. Senhor amado, dá prosperidade para o patrão, para que o patrão possa ter como pagar o seu salário. Pai amado, cumpra sobre este funcionário, Senhor amado, o teu bom prazer, a tua boa palavra. Senhor amado, honra, Senhor amado, aqueles que te servem. Oh Pai amado, aquele que estiver desempregado, abre uma porta excelente de trabalho para ele, Senhor amado, para que ele te glorifique, para que ele se lembre que é um Deus dos céus, Criador de todas as coisas, aquele Deus que diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém tem poder para abrir. Ó Deus, é o que eu te peço nesta manhã e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor, por gentileza nos canta, pastor. Aleluia, Jesus.